Meu amigo concurseiro, tudo bem com você? Olha só, professor Egberto aqui. Estou na disciplina de Administração para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Essa disciplina que foi a grande novidade, acredito eu, a grande novidade aí desse edital que saiu agora da PM, né? A prova está marcada aí para o dia 7 de novembro. Então, nós vamos aqui trabalhar essa disciplina. E já de antemão, eu quero deixar claro para você, você não precisa se preocupar com essa disciplina. Se por um acaso tenha pego você de surpresa, pegou todo mundo de surpresa, tá todo mundo nivelado. A diferença é que aqui você vai conseguir pegar essa disciplina e vai conseguir desenrolar para você chegar lá no dia do concurso e dar um show e acertar todas as questões, assim esperamos, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui a nossa conversa com o nosso conteúdo que está no edital, que pegou muita coisa realmente de administração, pesou muito a mão. As pessoas que fizeram o edital pesaram bastante em administração, mas o conteúdo está aqui e eu espero passar para você da melhor forma possível, da maneira mais fácil possível, e ao final de cada bloco, de cada aula, nós iremos resolver algumas questões essas que são da banca FGV, que é a banca organizadora do certame, e aí nós vamos ver como é o estilo de questões em administração, tá certo? Trouxe aqui alguns slides para vocês, para a gente ir acompanhando aqui a nossa disciplina, tá? A nossa disciplina Administração Geral, apesar de que lá no edital está noções de administração pública, /ética no serviço público, mas quando você vê mesmo, é Administração Geral, então é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá? Eu quero começar com vocês falando sobre planejamento. Lá no PPT, nós temos aqui, o PPT diz o seguinte, ó, para que haja venato, o planejamento é a primeira das funções administrativas e é a que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como alcançá-los. Você vai ter que pegar aí algumas palavras-chave, como, por exemplo, pensar sistematicamente, pensar de maneira holística, pensar no futuro. Tudo em relação a planejamento é em relação a futuro. É no planejamento que você vai oferecer padrões de desempenho. Dentro do planejamento, você vai organizar os padrões para que você possa compará-los lá na frente, para você poder fazer um controle adequado daquilo que você está fazendo. E aí você tem também atividades de se definir o futuro desejado e de se estabelecer os meios pelos quais este futuro será alcançado. Aspas, o planejamento é um processo administrativo que visa determinar a direção a ser seguida para alcançar um resultado desejado. Então, você sempre vai pensar o planejamento em termos de futuro. É algo a ser planejado, é um caminho a ser seguido. Você vai sempre ter essa noção de sempre colocar com melhor eficiência, com melhor eficácia, os recursos que você vai alocar, você vai ter todo esse desenvolvimento dentro do planejamento. É no planejamento que você vai visualizar o futuro da organização. É dentro do planejamento que é a primeira função administrativa. Primeira função administrativa que nós temos 4, que é o planejamento, que é a primeira, organização, direção e controle. Então, nós temos aí as 4 funções administrativas, sendo que o planejamento é o que nós estamos vendo agora, que nós vamos ver durante essa aula, é o primeiro. E é justamente esse pensar sistematicamente, pensar de maneira holística, pensar no todo, de maneira global, de maneira sistêmica, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui a nosso PPT. Trago para vocês alguns benefícios do planejamento. Ele permite utilizar recursos de forma eficaz, alcance de resultados e eficiente, que é no caso da economia. Você tem o poder de aumentar o conhecimento sobre o negócio e potencial de mercado. Nós vamos entender a questão do mercado também daqui a pouco. Facilitar a percepção de novas oportunidades ou riscos e aumentar a sensibilidade do empresário frente a problemas futuros. Você não consegue prever, mas você consegue entender e facilita quando você consegue observar algum problema que porventura venha a acontecer. O planejamento tem esse poder, não de previsão, mas de adequação, para você conseguir contornar possíveis problemas, para você conseguir avaliar riscos. Voltando, criar um espírito de negócio e comprometimento com o negócio /projeto, tanto em relação ao dono quanto os funcionários. Determinar tarefas e prazos com responsabilidade definida, deixar claro para o empresário qual é o diferencial competitivo do seu negócio, poder ser utilizado
como suporte para conseguir credibilidade e apoio financeiro, ter maior flexibilidade, agilidade nas tomadas de decisão. Tudo isso aí faz parte do planejamento. Principalmente, aí eu quero que você pegue essas palavrinhas de maior destaque, como flexibilidade, agilidade na tomada de decisão, você conseguir conciliar o planejamento, a organização com o dono e com os funcionários. Então, tudo isso aí faz parte do planejamento. E digo mais, trago mais benefícios para vocês. Vamos lá. Melhor conhecimento de seus concorrentes, melhor comunicação entre os funcionários, maior capacitação gerencial, até dos funcionários de níveis inferiores, orientação maior dos comportamentos de funcionários, maior capacitação, motivação, comprometimento dos envolvidos, consciência coletiva, planejamento abarca tudo, melhor conhecimento do ambiente em que os funcionários trabalham, melhor relacionamento entre empresa e ambiente, melhor capacidade e rapidez de adaptação dentro da empresa, visão de conjunto, que é aquela famosa visão do todo, aumenta o foco e a flexibilidade, melhora a coordenação e o controle. Volta para mim. Perceba que nós temos aqui uma enorme características, um grande número de características de benefícios do planejamento, onde nas questões que você for fazer, vai ficar bastante claro. Sempre que houver essa questão de maior flexibilidade, essa questão de determinar padrões, pensar sistematicamente, visualizar o futuro, dar integração com a organização, fazer essa boa comunicação, prever, está tudo envolvido em planejamento. Essas palavras-chave, uma vez que você consegue ler e identificar, você vai para a prova tendo essa noção. E no enunciado da questão, não se iluda. A questão, quando ela vier, ela vai vir exatamente com termos similares a esses que nós vimos agora. Então, não se preocupe, que o planejamento é isso, e você vai conseguir identificar na primeira oportunidade nas questões que você for resolver, tá bom? Vamos para frente. Olha só, o planejamento, ele também é orientado para resultados, até porque você vai fazer padrões, você vai definir padrões lá no começo, então ele é orientado para resultados. O planejamento é orientado para prioridades, você vai determinar aquilo que você vai fazer prioritariamente. É orientado para vantagens e orientado também para mudanças. Mudanças em relação aos riscos que podem acontecer, as vantagens que você pode acabar encontrando pelo caminho. Então, você vai ter aí essas características do planejamento, as orientações do planejamento, que também fazem parte do todo da organização, tá bom? E no planejamento, quando você vai elaborar esse planejamento, e aí eu quero que você tenha uma atenção especial a esse passo a passo, porque nós temos aí 6 passos para você confeccionar, para você fazer um planejamento, que são esses aí, olha só. Definição dos objetivos, verificação da situação atual em relação aos objetivos, desenvolver premissas quanto às condições futuras, analisar as alternativas de ação, escolher um curso de ação entre as várias alternativas, implementar o plano e avaliar os resultados. Perceba que na definição dos objetivos, e aí eu vou tentar riscar aqui esse PPT, que é para a gente poder conversar ainda mais sobre ele, tá? Olha só, a definição dos objetivos, você vai identificar aí qual é a missão, a visão, os valores, as metas, os objetivos dentro do planejamento. Aí aqui na verificação da situação atual em relação aos objetivos, olha só, na verificação da situação atual em relação aos objetivos, você vai estar fazendo uma análise ambiental, análise do ambiente interno e ambiente externo da organização. No terceiro, quando você vai desenvolver premissas quanto às condições futuras, você vai tentar observar como é que vai estar a situação no futuro. Analisar as alternativas de ação é você observar quais são as estratégias que você vai poder implementar para atingir aqueles objetivos lá do primeiro passo. O quinto, que é escolher um curso de ação entre as várias alternativas, esse escolher um curso de ação é escolher a estratégia, o caminho que você vai seguir. E por último, implementar o plano e avaliar os resultados, que vai estar lá na parte de controle, vai estar concomitante com a parte de controle. Você vai conseguir implementar a sua estratégia e vai também avaliar os resultados. Tranquilo? Então, você vai ter aí todo esse passo a passo para poder elaborar
um planejamento completo, tá joia? Vamos para frente. Em relação ao planejamento ainda, nós temos algumas filosofias. Quais são essas filosofias? Nós temos o planejamento chamado conservador, planejamento otimizante e o planejamento adaptativo. Sendo que o planejamento conservador, e aí já fica a dica para você que está estudando administração, sempre procure associar as palavras com os seus sinônimos. A administração não tem muito segredo. Então, se você está pegando o planejamento chamado conservador, você está pegando o planejamento para a estabilidade, manutenção desse ambiente, que vai ser previsível e estável. Planejamento conservador, previsível e estável. Ele vai tentar assegurar a continuidade do sucesso. Já o planejamento otimizante, também conhecido como analítico, vai planejar melhoria, inovação. Ele serve para ambientes dinâmicos e incertos. Ele vai assegurar a reação adequada à frente das frequentes mudanças. E o terceiro é o planejamento adaptativo, também conhecido como prospectivo ou ofensivo, que é um planejamento voltado para a contingência, para o futuro, e aí você vai ter que considerar um ambiente mais dinâmico ainda do que o otimizante e incerto também. E aí você vai conseguir antecipar eventos que possam ocorrer e identificar ações apropriadas para executar. Então nós temos aí 3 tipos de filosofia. Uma conservadora, que é para manter, uma otimizante, que é para ambientes dinâmicos, e outra adaptativa ou prospectiva para ambiente mais dinâmico ainda. Então você já fica aí com essas 3 filosofias. Aí você me pergunta, professor, para que é que servem as filosofias do planejamento? A filosofia, você imagina como se fosse uma filosofia de vida. Quando você vai fazer um planejamento, você vai fazer um planejamento que vai atacar os riscos, você vai fazer um planejamento que vai querer manter aquilo que está, você vai querer fazer um planejamento voltado para o futuro, de verdade, para as mudanças com o ambiente dinâmico. Então, você vai escolher uma filosofia, se é mais conservadora, se é mais otimizante ou se é prospectiva, para você desenvolver todo o seu planejamento. Tranquilo? Vamos para frente. O que é que nós temos mais? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico, que envolve missão, visão e valores, ele é o processo de desenvolver a estratégia, a relação pretendida da organização com seu ambiente. O processo de planejamento estratégico compreende a tomada de decisões que afetam a empresa no longo prazo. Então, você já vai pegando essas palavras-chave. Olha só, tomada de decisão que afeta a empresa no longo prazo. O planejamento estratégico, você sempre vai tratar ele no longo prazo. E ele tem algumas características. Ele está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente imutável. Você vai conseguir adaptá-lo. Ele é sempre orientado para o futuro, obviamente. Ele é compreensivo, ele tem o aceite de toda a organização. É um processo de construção do consenso também de toda a organização. E é uma forma de aprendizagem organizacional. São algumas características do planejamento estratégico que é interessante também você saber e vai facilitar quando você for comparar com outros tipos de planejamento. Esse planejamento, mas principalmente a questão de ser voltado para o futuro. Sempre planejamento estratégico, você vai ter esse norte para o futuro a longo prazo. Vai sempre auxiliar na tomada de decisão para o longo prazo, ok? Vamos para frente. O que é que nós temos mais? Conceitos que geralmente confundem a cabeça da gente. Missão, visão e valores. A missão vai ser a razão de existir de uma empresa. A missão é a razão de existir, a razão de ser de uma organização. Ela é pautada no presente, é o que ela é no momento. A visão, que é diferente de missão, é o que a empresa aspira a ser. Geralmente você vai tratar a visão como visão de futuro. Geralmente a visão ela vai estar aí pontuada daqui a 5 anos, porque é justamente o que a empresa deseja ser, o que ela aspira a ser. E os valores, conjunto de princípios que servem de guia para o comportamento e as atitudes das pessoas que buscam atingir a visão. Então, um exemplo que a gente pode colocar aqui, vem para mim, que diz o seguinte: suponha que você tem aí uma organização, uma empresa que fabrica sandálias. Qual é a missão dessa empresa? Um exemplo, a missão da organização é você fazer
produtos que vão atender às expectativas dos clientes. Essa é uma missão, desenvolver produtos, fabricar produtos que vão atender às expectativas dos clientes. Qual vai ser a visão dessa organização, dessa fábrica, dessa empresa de sandálias? A visão, por exemplo, vai ser reconhecida como grande organização, grande empresa no ramo de calçados até o ano de 2025. É uma visão, é como ela quer se ver daqui a algum tempo. E quais seriam os valores? Os valores seriam aí ética, compromisso, honestidade, enfim, aquelas palavras que são aquelas palavras bonitas que as organizações costumam colocar como seus próprios valores, tá? São coisas positivas que vão determinar aí o comportamento das pessoas dentro da organização, tudo bem? Vamos voltar porque nós temos um assunto importante que é chamado dos objetivos. Os objetivos, e aí eu puxo conversa também para as metas, porque as metas são desdobramentos dos objetivos, você anota no seu caderno, as metas são desdobramentos dos objetivos. Os objetivos são os resultados que você vai esperar, é aquilo que você quer atingir. E geralmente, os objetivos, eles têm que seguir essa regrinha aí SMART. Por que a regra SMART? Porque todo objetivo deve ser específico, ou seja, ele tem que ter o escopo bem delimitado, ele tem que ser mensurável, porque tem que ser possível medir se foi alcançado ou não, ele tem que ser alcançável, ou seja, ele tem que ser possível de realizar, ele tem que ser relevante, porque ele tem que ser relevante para a sua vida, atrelado à sua missão de vida, e também tem que ser temporal, porque ele tem que ter um prazo final definido. Então, essas 5 características do objetivo você deve levar em consideração sempre quando você for determinar um objetivo ou então uma meta. Qual é a grande diferença do objetivo e da meta, além de você saber que a meta é um desdobramento do objetivo? Porque, na verdade, um objetivo ele é mais qualitativo. Ele não tem uma quantidade definida, mas tem um resultado. Já as metas geralmente elas estão atreladas a um valor, elas são mais quantitativas, você consegue pegar e determinar um valor, certo? Então essa é a grande diferença entre objetivos e metas. Lembrando novamente que as metas são desdobramentos dos objetivos. Tranquilo? Vamos para frente. Aqui nós temos também, em relação ao planejamento tático, o que nós vimos foi o planejamento estratégico. O planejamento tático, ele vai funcionar nas áreas funcionais da organização e é um desdobramento do planejamento estratégico. Ou seja, você vai pegar aí no planejamento tático os departamentos, os setores e toda a parte do nível tático da organização, que é diferente do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele vai pegar o alto nível da organização, ele vai pegar os diretores, vai pegar aí o presidente, vai pegar o CEO, vai pegar aquela turma de cima da organização. Aqui no planejamento tático, nós estamos no meio da organização, estamos nos setores, estamos nos gerentes, estamos nos departamentos, certo? Então vamos voltar aqui, porque nós temos isso, ó. Uma das principais diferenças do planejamento estratégico para o tático é que o primeiro é voltado para a organização como um todo, de maneira holística, visão sistêmica, etc. Você já sabe. Já o segundo é orientado para as áreas e departamentos da empresa, sendo o detalhamento com os meios para atingir os objetivos e as metas da organização. O foco do planejamento tático é o médio prazo. É diferente do planejamento estratégico, que o planejamento estratégico é a longo prazo. O planejamento tático é a médio prazo. Geralmente atrela-se de 1 a 3 anos para o planejamento tático. Tranquilo? Então, há essa diferença entre planejamento tático e planejamento estratégico, que também são diferentes do planejamento operacional. Planejamento operacional que vai estar na base da organização. Vai ser aquele planejamento, ó, que está relacionado ao cumprimento dos objetivos e às pessoas responsáveis pela sua execução. Olha só como é interessante. Ele tem mais a ver com o cumprimento dos objetivos e as pessoas responsáveis pela sua execução. Ele vai estar na linha de frente, vai estar no operacional, vai estar junto com o pessoal que faz as atividades, que faz as tarefas, que está ali
fazendo o processo acontecer. O foco dele é em curto prazo, isso é válido lembrar, e uma vez que o plano operacional tem um período pré-estabelecido para ser executado, é geralmente de um ano. Um ano, aí pode ser um ano, pode ser um mês, um semestre, um bimestre, por aí vai, a depender da organização, mas no máximo um ano, certo? Que é isso que diferencia também o planejamento operacional do tático e do estratégico. Você percebe, então, que são 3 os tipos de planejamento. Planejamento estratégico, tático e operacional. Tranquilo? Voltando. A visão é por tarefas rotineiras. Sempre que você vê numa questão a parte de tarefas rotineiras, plano mais detalhado, olha só, plano mais detalhado, execução de atividades, funções, atividades, responsabilidades, está tudo aqui determinado, e na teoria, né, que está tudo aqui, vai tudo fazer parte do planejamento operacional. Você tem aí a definição de metas e objetivos bastante específicos, porque é no nível operacional que a coisa de fato vai acontecer. É onde as atividades vão ser feitas, é onde as tarefas vão ser cumpridas. Tranquilo? Vamos para frente. Agora, uma vez que nós temos essa ideia de planejamento estratégico, tático e operacional, lembre-se que, volta para mim, lembre-se que nós temos que a organização, ela tem um planejamento, e esse planejamento, seguindo aqueles passos do planejamento estratégico, nós temos, em resumo, tá certo? Nós temos a verificação aí da determinação dos objetivos, missão, visão e valores, nós temos a análise do ambiente, a verificação do ambiente, nós temos a escolha da estratégia e a implementação. Isso aqui é de uma forma bem genérica. E para você verificar, que é o segundo passo, para você verificar a situação atual da organização, você utiliza essa ferramenta aqui, ó, que é a análise SWOT. A análise SWOT, também conhecida como FOFA, é uma ferramenta de análise da sua empresa e de onde ela está inserida. E a análise SWOT, ela é dividida dessa forma, ó. Forças, fraquezas, oportunidades e também ameaças. Sendo que, anote no seu caderno, forças e fraquezas, que eu estou grifando aqui, forças e fraquezas, correspondem ao ambiente interno da organização, oportunidades e ameaças correspondem ao ambiente externo da organização. O que são as forças? Representam as qualidades positivas da empresa no ambiente interno, novamente, são as qualidades positivas da empresa. As fraquezas são os pontos que atrapalham e não trazem vantagem competitiva, atrapalham, ou seja, são pontos negativos, são pontos contrários desse ambiente interno. As oportunidades são fatores externos que, detalhe, não estão sob a influência da empresa, mas essas oportunidades, quando surgem e quando agarradas, trazem benefícios para a cooperação, certo? Para a corporação, desse detalhe. E as ameaças também não estão sob o controle da empresa, porém são fatores que podem prejudicar a organização de algum modo. Então, você tem aí forças e fraquezas, que são variáveis do ambiente interno, ou seja, controláveis, e aí você tem oportunidades e ameaças, que são variáveis externas, que não são controláveis pela organização. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças são os componentes da análise SWOT. Tranquilo? É essa análise que você deve fazer para identificar aí o ambiente da organização, para fazer essa verificação. E também nós temos a questão do planejamento por cenário. Vamos ver. A metodologia de planejamento por cenário divide-se em 2 abordagens, a projetiva e a prospectiva. Lembrando que o planejamento por cenários, ele não é uma previsão também, ele não é previsão, mas ele é uma prospecção, ele é uma ideia de como pode ser um cenário futuro. Ele não é uma previsão porque você não consegue prever. Você não consegue com certeza, prever com certeza como é que vai ser esse cenário. Mas você tem uma noção de como será. E aí, divide-se em 2 abordagens, a projetiva e a prospectiva.
Na abordagem projetiva, procura-se criar um único cenário baseado nos fatos passados. O cenário futuro seria, então, único. Então, você tem aí eventos do passado, você tem o seu presente e você está aí projetando, no caso, um futuro. Apenas um futuro. Que é diferente da abordagem prospectiva, que busca criar diversos cenários futuros possíveis, tendo como base o estado atual. Ou seja, tem uma situação passada, tem um presente, e esse presente pode gerar o cenário 1, o cenário 2, ou então o cenário 3. Então, nós temos aí basicamente dois tipos, duas abordagens de planejamento por cenário: a projetiva e a prospectiva. A projetiva, apenas um futuro, a prospectiva, mais de um futuro. Tá joia? Mais de um cenário, na verdade, ok? Vamos para frente. Aqui nós já temos a parte da estratégia. Volta para mim que eu quero explicar para você o seguinte. Lembrando, você definiu, olha só, você definiu lá nos objetivos, né, na primeira, você definiu os objetivos, as metas, a missão, a visão, os valores da organização. Com a análise SWOT, você identificou aí todo o cenário que a organização está inserida, ambiente interno e ambiente externo. Você verificou a situação atual. Agora, você vai escolher um caminho, um curso a seguir. E esse curso a seguir é denominado de estratégia. E essa estratégia que eu vou mostrar para você agora, ela faz parte dos tipos de estratégia que são baseados na análise SWOT. E aí eu vou explicar para você como é que funciona. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Lembre-se que na análise SWOT, você tem pontos fortes, tem pontos fracos, tem oportunidades e ameaças. Eu inverti aqui, mas você entendeu. Oportunidades e ameaças, certo? Agora é o seguinte, se você tem na sua análise de ambiente a predominância desses pontos fortes e você notou que no ambiente externo você tem a predominância de ameaças, então você tem um tipo de estratégia para escolher, que vai ser a postura estratégica de manutenção. É só você pensar no seguinte, ora, eu tenho na minha organização muitos pontos fortes, mas de repente você está tendo ameaças aí na parte externa. Eu vou pelo menos manter o que eu tenho. Então você vai ter uma postura estratégica de manutenção, tá joia? E essa postura estratégica ela pode ser de estabilidade, de nicho ou de especialização. O outro ponto que você pode analisar vai ser a predominância de pontos fracos e a predominância de ameaças. Porque aí o que é que acontece? Você não tem pontos fortes, você tem a predominância de pontos fracos e você tem a predominância também de ameaças. Aí você imagina, pô, tô lascado. Tá ruim no ambiente interno, tá ruim no ambiente externo. Tá ruim nos dois lados. Então você vai pelo menos sobreviver, que é a postura que a gente vai sublinhar agora. Olha só, postura estratégica de sobrevivência. Tá tudo ruim, você vai pelo menos sobreviver. Como? Redução de custo, desinvestimento, você não vai mais investir em determinadas coisas, ou em último caso, a liquidação do negócio, porque quando você chega na liquidação do negócio, quebrou que apartou. Então você tem aí a predominância de pontos fracos com ameaças. O outro tipo de estratégia vai ser quando você tem a predominância de pontos fortes e também tem a predominância de oportunidades. Predominância de pontos fortes, predominância de oportunidade. Ou seja, está tudo dando certo. Você tem pontos positivos no ambiente interno, que são os pontos fortes, e tem muitas oportunidades no ambiente externo. O que é que você vai fazer? Você vai traçar uma estratégia de desenvolvimento. E essa estratégia de desenvolvimento pode ser desenvolvimento de mercado, de produto, financeiro, de capacidade, de estabilidade, ou então diversificação. E aí você tem diversificação horizontal, vertical, concêntrica, conglomerada, interna e mista. Mas o que eu quero que você realmente aprenda é essa ideia de você tem mais pontos fortes e tem mais oportunidades, você tem uma postura de desenvolvimento, tá certo? E aí o truque para você conseguir pegar essa tabela, eu vou te dar agora esse bizu. Olha só, volta para lá. Nós temos o seguinte, eu vou até mudar de cor aqui a minha caneta, que é para você se identificar. Para você se identificar, olha só.
Se você tem a predominância de pontos fracos e tem a predominância de oportunidades, você vai ter uma postura estratégica de crescimento. Perceba que no crescimento, deixa eu mudar aqui de cor de novo, que é para você se tocar no que eu quero te dizer. A predominância de crescimento, que está bem aqui assim, está junto com os pontos fracos, tá certo? Crescimento, você vai associar pontos fracos com oportunidades, tá joia? Você vai associar esses dois, que é justamente para diferenciar essa questão do desenvolvimento e do crescimento. Então, onde tiver a predominância de pontos fracos e a predominância de oportunidades, você vai ter uma postura estratégica de crescimento. E aí pode ser como? Pode ser de inovação, pode ser de internacionalização, uma joint venture, que é a união de duas empresas para formar uma terceira no outro ramo, e também tem a estratégia de expansão dessa organização, que é justamente as posturas de crescimento, tá certo? Esses são os tipos de estratégia que você vai ter a oportunidade de escolher se você levar em consideração a análise SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Professor, tem mais? Tem mais. E o seu edital cobra isso também. Vamos para frente. O que nós temos é o seguinte: análise da cadeia de valor. O que é que significa isso? Essa cadeia de valor é uma cadeia de valor padrão. Quem elaborou ela foi Michael Porter, das 5 forças de Porter, que a gente vai ver aqui também. E a análise dessa cadeia de valor permite que a empresa entenda as partes de suas operações. Olha que beleza. Que criam valor e as que não criam. Então você imagina, volta para mim, imagina que você tem uma organização e essa organização é toda trabalhada no processo. Você tem aqui as entradas que são os insumos, que é a matéria-prima que vai entrar. Você tem aqui no miolo um processamento, esse processamento que vai transformar essa matéria-prima, e você tem também a saída. E a saída vai ser a saída de um resultado, um produto ou um serviço. Você tem aí, desde a matéria-prima até a saída, até a venda, até a pós-venda, uma cadeia de valor. E essa cadeia de valor, o Porter disse, olha, nessa cadeia de valor é possível você criar valor para a sua organização. Qual é a finalidade de você criar valor na sua organização? É você obter a vantagem competitiva frente aos seus concorrentes, certo? Essa é a grande ideia da cadeia de valor e de você criar valor dentro da sua organização. E aí o Porter, ele vai dividir essa cadeia de valor em 2 atividades. Atividades primárias e atividades de apoio. Vamos na tela. As atividades primárias que nós temos é a chamada logística interna, as operações, a logística externa, que aqui geralmente eu junto logística interna com logística externa, porque faz parte aí do processo de aprendizado, o marketing e vendas, e também assistência técnica, também conhecido como auxílio, como o pós, certo? Nas atividades de apoio, que são as atividades secundárias, você tem compras ou aquisições, você tem o desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento tecnológico, você tem o gerenciamento de recursos humanos e você tem a infraestrutura da empresa ou da organização. Então, cada pontinho desse, você tem condições de analisar e observar. Poxa, será que nas minhas atividades primárias eu estou gerando valor para a minha organização? Será que está tudo ok? Será que está tendo um processo de qualidade? Ou será que nas atividades secundárias, nas atividades de apoio, eu estou gerando valor para a minha organização? Por exemplo, na gestão de RH, gerenciamento de RH, eu estou contratando pessoas que realmente sabem aquilo que estão fazendo? Ou então na logística, será que eu estou enviando de um lado para o outro a minha matéria-prima ou então o meu produto final de maneira segura, com qualidade? Então, tudo isso aí vai sim gerar valor para a organização. Essa é a análise da cadeia de valor. É somente isso. É você realmente observar dentro da sua cadeia de valor, das atividades primárias e de apoio, se aquilo realmente está trazendo, está agregando valor para a organização. Com a finalidade? Gerar vantagem competitiva. Tranquilo? Vamos para frente. Aqui nós temos mais, meus amigos e minhas amigas, meu amigo e minha amiga, a análise competitiva, que é as 5 forças de Porter. As 5 forças de Porter que também, aqui e acolá,
está caindo questão nela nos concursos, tá? As 5 forças de Porter são essas: rivalidade entre os concorrentes, vai anotando aí no seu caderno, rivalidade entre os concorrentes, intensidade da rivalidade, está aqui, bonitinho. Nós temos também a ameaça dos novos entrantes, chamada ameaça dos novos entrantes, que são empresas novas que podem entrar naquele mercado que você já está. Você pode também ter a ameaça de produtos substitutos, ameaça de produtos substitutos, ou seja, aquele produto que você está vendendo, por exemplo, uma caneta de marca X, de repente aparece uma manteiga de marca Y e vai substituir seu produto. Você tem aqui a outra força, que é o poder de barganha dos compradores. Poder de barganha dos compradores, está aqui, ó, poder de barganha dos compradores. E você tem aqui o poder de barganha dos fornecedores. Poder de barganha dos fornecedores. Poder de barganha dos compradores, os compradores são seus clientes. Então você imagina, o seu cliente sempre vai querer lhe comprar mais barato e você vai sempre querer vender mais caro para o seu cliente. Então vocês vão entrar em barganha, que é a mesma coisa que negociação, mesma coisa. Da mesma forma, funciona com os fornecedores. Os fornecedores, eles vão tentar te vender um pouquinho mais caro, mas você vai barganhar, você vai negociar para você tentar obter preços melhores. E aí são as 5 forças que vão contribuir com a análise da organização para que você possa identificar alguma estratégia que seja adequada para aquele momento. Então, recapitulando, quais são as 5 forças competitivas de Michael Porter? É a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutos, o poder de barganha dos compradores, clientes, e o poder de barganha dos fornecedores. Uma vez que você faz esse tipo de análise, você tem aqui a opção de observar as estratégias genéricas, as chamadas estratégias competitivas genéricas de Michael Porter, que ele determinou que são 3. Você tem a opção de escolher entre essas 3 qual a melhor para o seu momento. Você tem aqui a liderança geral de custos. E o que é que significa a liderança geral de custo? Ela é uma estratégia que vai visar o baixo custo produtivo, a redução e o controle total de custos. Então, você vai pegar essa alternativa, essa estratégia, se você sentir que na sua organização tem condições de você baixar os custos. Por quê? Uma vez que você baixa os custos, você tem condições de vender mais barato. E aí você consegue vender mais porque vende mais barato do que o seu concorrente. É uma estratégia. E aqui, diferenciação é outra estratégia. Porter sugeriu a diferenciação como uma alternativa à liderança de custos, porque com a diferenciação a empresa se preocupa menos com os custos e tenta ser visto no setor como tendo algo de singular a oferecer. E aí você frisa a palavra singular, porque você vai ter aí um produto único, um produto singular ou único para oferecer. É por isso que o nome dessa estratégia é de diferenciação, porque você tem um produto singular ou único para oferecer para o seu cliente. Mas se você não quiser utilizar nenhuma dessas duas estratégias, você tem também o foco. Foco ou enfoque, ou também nicho. Tudo é sinônimo aqui nessa estratégia, tá? E o enfoque como é? Ele pode ser entendido como uma estratégia que direciona seus esforços para um nicho bem mais específico de atuação. O que é um nicho? São clientes, são determinados tipos de clientes que você vai agradar. Vai ser aquele tipo de cliente, sei lá, aqueles adolescentes, vai ser um nicho de mercado, sei lá, aqueles adultos entre 30 e 40 anos que têm um estilo de vida dos anos 80. Então, você tem aí esse tipo de estratégia. Foco no nicho. Você vai pegar clientes específicos, tranquilo? Então, você tem esses 3. Liderança geral de custo, diferenciação, foco ou enfoque, tá certo? São as 3 estratégias genéricas de Michael Porter. E agora, a gente chega aqui na parte das questões
porque é interessantíssimo que você obtenha aqui esse conhecimento e você vai estudar, você vai observar como é que funciona a banca FGV para administração. Volta para mim que eu quero dar um recado para você que está me assistindo, que é o seguinte: a administração, principalmente como a FGV trata, ela trata de uma maneira que a FGV ela pega uma determinada situação, as questões da FGV elas são muito conhecidas por ter textos muito longos, tá? Então o enunciado vai ser longo, é muito raro, mas acontece, é muito raro de você ter um enunciado um pouquinho mais curto, com alternativas um pouquinho mais curtas, mas você consegue desenrolar essas questões até interpretando o texto da questão. E aí você consegue acertar de maneira absoluta, certo? Então, vamos para a questão de número 1, para a gente ver o que é que cai mais em administração na FGV. A primeira questão diz o seguinte: após ingressar no Poder Judiciário, Ícaro iniciou seus trabalhos assessorando um gestor no planejamento e execução de tarefas rotineiras comuns em seu departamento. Ícaro e seu chefe são responsáveis pela definição de procedimentos e processos específicos de curto prazo. Ícaro e seu gestor encontram-se no nível organizacional e tem A, tático, B, gerencial, C, estratégico, D, operacional ou E, corporativo. Perceba que aqui no próprio enunciado está dizendo, ó, Ícaro e seus chefes são responsáveis pela definição de procedimentos. Quando fala em procedimentos, processos específicos e principalmente de curto prazo, aí nesse caso não tem para onde correr. O nível organizacional, que é a mesma coisa do planejamento estratégico, tático e operacional, que o planejamento estratégico está no nível mais alto, que é o nível institucional ou estratégico, o nível mediano, que é o nível gerencial ou tático, e o nível operacional, você está observando que no curto prazo você vai ter, obviamente, um nível operacional. Então, você vai marcar o item D de dado operacional. Sempre que você observar esse tipo de questão, você vai ver exatamente as palavras-chave que você está pegando para você responder a questão. Na questão aí fica muito claro. Quando você tem curto prazo, procedimentos, que são tarefas, processos, tudo de maneira específica, é claro que vai ser operacional, tá certo? Então, a questão número 1, você vai marcar o item D de dado. Vamos para frente. Questão de número 2. Planejamento é a função da administração responsável pela definição dos objetivos da organização e pela concepção de planos que entregam e coordenam as suas atividades. O planejamento formal, ou seja, aquele em que os objetivos são definidos, declarados e informados aos membros da organização, é de grande importância, entre outras razões, porque item A, estimula a flexibilidade organizacional, B, controla a instabilidade de ambientes muito dinâmicos, C, estimula a criação de culturas participativas, D, define parâmetros de controle para a organização, ou E, favorece a criatividade e a inovação. Analise bem essa questão, porque quando se fala de planejamento, você vai ter que voltar para aqueles benefícios que estão lá no começo. E aí eu vou te dizer o seguinte, ó, o item A vai falar assim: estimula a flexibilidade organizacional. Na verdade, o planejamento ele não estimula, mas ele trata de ser um planejamento flexível. Então, o que é que está errado? Deixa eu marcar aqui de vermelho para você se ligar. O que é que está errado no item A? Esse estimula, certo? O estímulo aqui está tornando a questão errada. Item B, controla a instabilidade de ambientes muito dinâmicos. Essa parte de controlar, olha, o planejamento não controla absolutamente nada. O planejamento é uma prospecção de futuro. O item C fala, estimula a criação de culturas participativas. Na verdade, ele não faz essa estimulação de culturas participativas. Ele trata do coletivo, mas ele não faz esse estímulo. Item D, define parâmetros de controle para a organização. Aí está certo, porque de fato ele vai definir esses parâmetros de controle para ser conferido lá na frente. Então você vai marcar o item D. E o item E fala, favorece a criatividade e a inovação.
na verdade, esse parâmetro aqui também é inexistente no nível de planejamento formal, tá certo? Então, a questão de número 2, você vai marcar o item D de dado. Tranquilo? Vamos para a questão de número 3. A questão 3 diz o seguinte: após a utilização de uma usual ferramenta de análise estratégica, uma empresa fabricante de produtos de luxo verifica os seguintes pontos. 1. Mão de obra experiente. 2. Baixo capital de giro. 3. Aumento da renda da população. 4. Entrada de fortes concorrentes no setor. Com base nos pontos identificados, assinale a opção que indica a ferramenta utilizada pela empresa. Item A fala matriz Ansoff, B, análise BCG, C, design think, D, análise SWOT e E, benchmarking. Vamos analisar aqui rapidinho como é que funciona essa análise, tá? Quando você fala que tem um ponto de mão de obra experiente, concorde comigo que mão de obra experiente, você está dizendo que é uma força aqui dentro da organização. É uma mão de obra experiente, é uma força, é um ponto positivo. Quando você fala baixo capital de giro, na verdade isso aqui trata-se de uma fraqueza dentro da organização, porque você tem um ponto negativo nessa organização. Quando você fala em aumento da renda da população, você não pode controlar esse aumento da renda. Porém, você sabe que vai ser uma oportunidade para a sua organização, porque você está pegando pessoas, a população, com aumento de renda. E o 4 fala entrada de fortes concorrentes no setor. Se está chegando concorrente, então estão chegando ameaças para a sua organização. Perceba que aqui nessa questão você está analisando, você está utilizando a ferramenta análise SWOT para você identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, sem sombra de dúvida, o item correto que você vai marcar vai ser o item D de dado, análise SWOT. Tranquilo? É dessa maneira que você consegue aí identificar esse tipo de questões de administração que são comuns na prova da FGV, tá certo? Vamos para a questão de número 4. Uma empresa pública de ferrovias, ao perceber a necessidade de se posicionar de forma mais efetiva no setor, desenvolve uma análise de cenário por meio da ferramenta matriz SWOT. Assinale a opção que apresenta um exemplo de inferência que pode surgir da aplicação dessa ferramenta. Inferência é você inferir, você concluir. Então vamos para o item A. A crise no país é uma ameaça que deve ser controlada pela empresa. Olha, a gente até concorda que a crise no país é uma ameaça. A questão é que ela não pode ser controlada pela empresa. Então, o item A, ele vai estar incorreto por causa disso. Item B. A falência de uma concorrente do setor é uma oportunidade a ser aproveitada. Meu amigo, com certeza, se você está numa organização, você não quer ter concorrência. Se vai falir o seu concorrente, então sim, é uma oportunidade que você deve aproveitar para pegar os clientes, entre outros fatores. Então você já vai marcar de cara o item B. Vamos lá. O item B é o que você vai marcar. Mas o item C diz assim: a redução da regulação do setor aumenta o poder de barganha dos consumidores. Ao contrário, se você reduz a regulação do setor, regular significa controlar. Controlar quem? As empresas que estão naquele setor. Quanto mais você regula, mais vai ser o poder de barganha dos consumidores. Quanto menos você regular, e aí tem a regulação, aí sim, diminui o poder de barganha dos consumidores e não aumenta. Então, o item C também está errado. Item D. A aquisição de novos trens elétricos pela empresa deve ser enquadrada como estrela no portfólio. Essa parte de estrela no portfólio, ele se refere à matriz BCG e não à análise SWOT. E o item E fala: a expansão da malha ferroviária é uma decisão não programada. E aí você fala de decisões e não de análise SWOT. Então, a questão de número 4, você vai marcar de fato o item B de bola. Tranquilo? Vamos para a questão de número 5.
O CEO de uma empresa de cursos online pede para o seu estagiário apresentar uma definição preliminar de missão da organização, oferecendo opções para que ele escolha a melhor. Confuso sobre o conceito de missão, o estagiário apresentou as 5 opções a seguir. Assinale a única correta. Lembrando que o que é a missão? A missão é a razão de ser da organização, é aquilo que ela faz, é aquilo que ela se propõe agora. O item A está dizendo assim, ó, paixão pela educação, inovação, perfeccionismo, minimização do desperdício e desenvolvimento do país. Isso aí são valores e não missão. Isso aí está na categoria de valores. Item B, ser a maior empresa de educação do mundo, oferecendo aos clientes e parceiros uma relação duradoura. Essa parte de ser a maior empresa de educação do mundo é visão, é lá na frente, não é missão. Item C, aumentar em 20% o lucro líquido no segundo semestre de 2018, por meio da redução dos custos marginais. Isso aí é meta e não missão. D, produzir 20 cursos mensais sobre os seguintes assuntos: atualidades, matemática, português, história e geografia. Isso aí também é meta e não missão. Restou-nos o item E, proporcionar uma opção de aprendizado prática e de qualidade ao maior número de pessoas. Aí sim, é a grande missão dessa organização, dessa empresa de cursos online. Você vai marcar o item E. Show de bola? Vamos para a questão 6. Questão 6 diz o seguinte: Porter, para enfrentar com sucesso as 5 forças competitivas, identificou 3 estratégias genéricas que são adotadas pelas empresas. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 1. Enquanto a estratégia de enfoque e diferenciação operam no âmbito de toda a indústria, a posição de baixo custo se concentra em determinado segmento de mercado. Esse primeiro item aí, a primeira afirmativa, ele está totalmente errado, porque veja, enfoque e diferenciação, o enfoque ele vai ser para um nicho, para um determinado tipo de cliente. Diferenciação são produtos singulares e únicos. Então está tudo errado aí na primeira. 2. A estratégia de baixo custo demanda forte investimento em pesquisa e desenvolvimento para atingir a liderança pretendida. Ora, se é de baixo custo, meu amigo, não demanda forte investimento, não. Ao contrário, ele vai cortar esses investimentos. Então, o 2 está errado também. E o 3 fala: a estratégia de diferenciação contempla mais fortemente a avaliação e os incentivos subjetivos às metas quantitativas. Faz sentido. Por quê? Porque quando se fala em diferenciação, você está falando em produtos exclusivos. E esses produtos exclusivos, produtos únicos, eles vão ter aqueles clientes que vão se sentir exclusivos e únicos também. E aí, quando você tem esse produto para clientes exclusivos, você está pegando exatamente a opinião dessas pessoas, que é o julgamento subjetivo, são os incentivos subjetivos para as metas daquele produto. Então, o item 3 ele está correto. Nesse caso, a gente vai assinalar aí a questão, se somente a afirmativa 3 estiver correta. Você vai marcar o item C de casa. Tranquilo? Questão 6, item C. Vamos para a questão de número 7. Entre as diversas ferramentas utilizadas para compreender a atividade de uma indústria, certamente uma das mais difundidas é a denominada análise das 5 forças, proposta por Michael Porter, por considerar 5 dimensões analíticas para compreender essa atratividade. Tendo como referência essas dimensões, caso um país decida proteger a saúde de sua população e estabeleça rigorosas regras fitossanitárias para importação de carne, essa ação política deveria ser compreendida na seguinte perspectiva da análise da indústria. Item A, aumento do poder de barganha dos fornecedores. B, aumento do poder de barganha dos clientes. C, redução da ameaça de novos entrantes. D, redução na ameaça de produtos substitutos. Ou aumento na rivalidade entre as empresas atuais instaladas no país. Aí, candidato, cabe a sua interpretação. Volte para o enunciado e veja o que é que ele está dizendo. Olha só, tendo como referência essas dimensões, caso um país
decida proteger a saúde de sua população, olha só, e estabeleça rigorosas regras fitossanitárias para a importação de carne. Perceba que essa rigorosa regra, ela vai ser um obstáculo. Se ela vai ser um obstáculo para novos entrantes, então você vai, de repente, reduzir essa ameaça de novos entrantes. Entendeu a lógica? Se você está criando uma barreira para entrar a carne, para importar a carne, então você está diminuindo a ameaça desses novos entrantes. Então, com essa análise, você pode marcar com certeza que o item C está correto. Redução da ameaça de novos entrantes. Tranquilo? Isso aí é só uma questão de você, de fato, analisar a questão e observar o que é que ela está pedindo. Esse é o grande segredo da FGV, é você conseguir quebrar esse enunciado e ver de fato o que é que ela está pedindo e raciocinar de acordo com o que ela está oferecendo, tá certo? Então, a questão de número 7, você vai marcar o item C de casa. Vamos para a questão de número 8. O modelo de estratégias genéricas propostas por Michael Porter permite identificar duas vantagens competitivas para a empresa, que podem ser desdobradas segundo o escopo amplo ou focado. Usando esse modelo para analisar um evento histórico, o desenvolvimento da linha de montagem por Henry Ford, é possível relacionar o uso dessa linha de montagem com empresas que buscam posicionar-se estrategicamente por item A, diferenciação do nicho, B, liderança no custo total da indústria, C, foco no cliente, D, liderança no nicho do setor relativo, ou E, diferenciação por customização do produto. Olha, para você conseguir responder essa questão, você tem que lembrar que a linha de montagem do Henry Ford, ela é uma linha de montagem, foi uma das primeiras, se não a primeira da história da administração, onde você vai produzir produtos padronizados. Lembre-se que Ford, ele sempre produzia aquele modelo T, aquele carro único, preto, do mesmo jeito para todos os carros. Era uma linha de produção. E o grande objetivo do Ford com isso, com essa linha de montagem, era justamente reduzir os custos para poder fabricar em massa, para poder as pessoas comprarem a um preço acessível. Então, você tem aí uma redução de custo. Você tem aí um trabalho com custos, que no caso aqui, olhando para os itens da questão, você vai observar que a estratégia dele era justamente a liderança no custo total na indústria, que está exatamente no item B, certo? Liderança no custo total da indústria. Não é diferenciação do nicho, porque não está focando numa clientela, não é o foco no cliente, não é liderança no nicho do setor relativo e não é diferenciação por customização de produto. O correto mesmo é o item B de bola. Questão de número 9. Executivos traçam estratégias de acordo com o seu perfil, combinadas com os objetivos organizacionais, muitas vezes delineados pelo alto escalão da empresa. A literatura sobre estratégias de produção salienta existir basicamente 3 tipos de estratégia e que são adotadas conforme a situação que a empresa se encontra em determinado momento. São elas: estratégia de sobrevivência, manutenção, crescimento ou desenvolvimento, que na verdade são 4 estratégias e a pessoa que criou a questão errou. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de estratégia de sobrevivência. Estratégia de sobrevivência é quando você tem a predominância de pontos fracos e a predominância de ameaças. Lembrando, estratégia de sobrevivência, você tem muitas ameaças e você tem muitos pontos fracos e ameaça. Você tem a predominância dos dois. E para você sobreviver, você tem que fazer pelo menos 2 das 3 coisas, ou então uma das 3 coisas. Você tem que desinvestir, você tem que reduzir os seus custos, ou então, na pior das hipóteses, você tem que liquidar, fechar as portas. E nas alternativas, o que é que nós temos? Nós temos no item A, desinvestimento. O item A, desinvestimento, já está correto, é uma estratégia de sobrevivência. O item B, de estabilidade. O item C, de especialização. E o D, de nicho. Esses 3 aqui, eles são estratégias de manutenção. Se vocês lembram, manutenção. E estratégia de inovação é uma estratégia de crescimento.
Então, você tem aí, na questão de número 9, o item A. E para fechar este bloco, esta aula com chave de ouro, vamos para a questão de número 10, que vai cobrar aí sobre a análise da cadeia de valor. Considere a cadeia de valor de uma empresa conforme o modelo de Porter e as possibilidades de aplicação de sistemas de informação nos seus diversos processos empresariais básicos, tanto de apoio quanto primários. Considere ainda os 3 exemplos seguintes de sistemas de informação. Olha só. Otimização de sistema de energia para distribuidores, aliás, de entrega para distribuidores, serviços de pós-venda, análise inteligente de currículo em processo de treinamento de pessoal. Esses sistemas são aplicados, respectivamente, a processos empresariais categorizados na cadeia de valor da empresa como, e aí você vai identificar quais são os primários e quais são os de apoio. Olha só, quando fala em otimização de sistema de entrega para distribuidores, você está falando de cadeia logística. E logística é cadeia de atividade primária. Então, você já vai marcar aí algum item que tenha o primeiro item primário. O serviço de pós-venda está lá também nas atividades primárias, que é a questão do marketing e vendas. Então, você tem aí mais um primário. A análise inteligente de currículo em processo de treinamento pessoal, você vai associar com recursos humanos, que é treinamento de pessoal. E RH é uma atividade secundária. Então, você vai ter aí uma primária, outra primária e uma secundária, que no caso, secundária seria a mesma coisa de apoio. Que no caso, o item correto vai ser o item C de casa. Primário, primário e de apoio. Tranquilo? Fechamos aqui a parte de planejamento, vimos alguns tipos de estratégia, e aí fica pendente outros tipos de estratégia e outras manipulações que a gente pode fazer dentro da estratégia que faz parte do planejamento. Assunto que está no edital da Polícia Militar, tá certo? Fico por aqui, um forte abraço para você e até a próxima.